Nós estamos num processo de reconstrução, e Deus colocou algo no meu coração, que está lá em Neemias, a partir do capítulo Neemias 5, aliás, Neemias 3. Hoje nós vamos celebrar uma ceia. Tem muito versículo para nós lermos aqui. Nós vamos assim passear dentro da palavra do Senhor hoje. Amém, amados? Deus trouxe algo no meu coração, queridos, sobre a vida de Neemias, de um movimento silencioso. Eu quero compartilhar um pouco sobre a vida de Neemias, e nós vamos andar por alguns lugares que Neemias andou, trazendo a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esdras começou uma construção em Jerusalém, mas quem deu cabo dela foi Neemias. Neemias, ele restaurou as portas de Jerusalém. Amém, queridos? Neemias restaurou as portas. Eu não quero compartilhar sobre as portas. São 12 portas. Cada porta tem um nome, tem um significado. Eu quero compartilhar com vocês isso. E nós sabemos que existem os portais espirituais. Nós falamos muito em portais espirituais. Eu acredito nisso. E essas portas são portas espirituais para a igreja. Que nós precisamos restaurar essas portas. Eu quero que você tenha o mesmo espírito de Neemias. Que esse entendimento de Neemias está sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre você. Se você quiser anotar, cara, você anota, porque eu creio que isso pode ser muito pontual. De repente, são 12 portas, e de repente uma dessas portas vocês vai se identificar com elas. Puxa vida, eu tenho que reparar essa porta na minha vida. Eu tenho que consertar essa porta na minha vida. Eu preciso fazer isso. Nós sabemos que porta é lugar de entrada, tanto de coisas boas como de coisas ruins. E a preocupação de Neemias, que não adiantava ele consertar o muro, mas se ele não reparasse as portas. Amém, queridos? Para começar, vamos em Neemias 2, do 2 ao 9. Porque eu vou compartilhar um pouco sobre a vida de Neemias, para você entender. Neemias 2 ao seguir. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não, é isso, não tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumido as suas portas? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Jerusalém, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais o rei: se é o rei para ser bem, dei-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade,
e para a casa em quem eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, dei-lhe as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Até aqui por enquanto, irmãos. Todo mundo fala de Neemias como um copeiro. Cara, que privilégio ser copeiro do rei. Um hebreu sendo copeiro do rei, vivendo no palácio, participando de tudo, comendo de tudo, bebendo de tudo, dormindo bem. Parece uma profissão louvável, parece uma profissão desejável, mas nós temos que entender qual que era a função real de um copeiro. A função de Neemias, querido, era provar toda bebida e alimento antes do rei ter que beber ou comer. Por que Neemias provava isso? Porque o rei tinha muitos inimigos, e vai que algum inimigo envenenou a bebida ou a comida do rei. Então Neemias na realidade era uma cobaia do rei. Você queria ter essa profissão? Ele era isso, irmãos. Era no copeiro, ele estava sujeito a isso. Nós lemos aqui que ele se apresentava para o rei, ele tinha que apresentar com aparência boa. A preocupação do rei não era se Neemias estava triste com problema, porque se Neemias estivesse doente, alguma coisa Neemias comeu ou bebeu, porque ele provava antes de dar para o rei. A preocupação do rei é: se Neemias está assim, será que eu não estou envenenado? Porque essa era a função do copeiro, irmãos. Era provar, era testar antes. E por isso que eu entendo porque Neemias não temia a morte. Porque que Neemias enfrentou Sambalate e Tobias. Eu acho que todo mundo sabe a história, sabe o que aconteceu com Neemias. História não, o que aconteceu com a vida de Neemias. As provações que ele teve, os inimigos que se levantou. Neemias, ele já foi treinado no palácio para exercer algo fundamental no reino. De tanto ele provar a morte todo dia. Era café da manhã, ele tinha que provar. Se tivesse envenenado, ele morria. Vocês lembram de Mardoqueu? Que Mardoqueu, ele descobriu que 2 eunucos queriam envenenar o rei com a comida. E Mardoqueu descobriu e falou e protegeu o rei. Então Neemias era a mesma pessoa, cara, era a mesma coisa. De manhã, café da manhã, Neemias tinha que participar primeiro, porque se morresse, morreria Neemias. Almoço, Neemias. Qualquer lanche, qualquer bebida, Neemias era o primeiro cara a participar. Então Deus já estava treinando o espírito desse homem para enfrentar algo grande, para reconstruir algo grande. Você tem que entender que Deus te leva a alguns lugares para forjar você, querido, para trabalhar com o teu espírito. Então Neemias não temia a morte. Perguntou: por que você está desse jeito? Triste, abatido. Aí ele deixou o coração dele falar, porque o propósito dele começou a surgir de uma pergunta que esse rei fez. Uma pergunta que esse rei fez para Neemias. Neemias entrou no propósito. Neemias falou assim: mas como eu posso estar alegre, ó rei? Porque a notícia que eu tenho da minha terra. Vocês lembram de quinta-feira que eu ministrei que Arthur Nogueira tem que ser conhecida como a nossa cidade? Que nós temos que amar a nossa cidade. Se você é de Cordeirópolis, ama Cordeirópolis. Sirva a ela. Estão entendendo, irmãos? Neemias tinha esse amor com a cidade, querido. Ele falou: como eu poderia, rei, ficar aqui alegre, vendo a cidade dos meus pais? Cara, ele se preocupou com o sepulcro dos pais. Ele se preocupou com o cemitério da cidade. Algo que talvez é muito insignificante para nós.
Como eu poderia estar alegre vendo o cemitério onde os meus pais estão enterrados, assolado, onde os muros da grande cidade, Jerusalém, estão destruídos, as portas. Neemias, cara, ele foi tão prudente, que a pergunta que o rei fez para ele, ele pegou como uma resposta de Deus. Ele entendeu, agora é a minha hora, porque ele orou e já falou. Era um homem conectado. Sabe por que ele era conectado? Porque já era um homem morto. Cara, para nós ouvirmos a voz do Senhor, aquilo que nós vamos falar. Tem pessoas que ouvem a voz do Senhor como qualquer som. E eu fico, cara, eu tenho que morrer todo dia para ouvir a voz do Senhor. E tem pessoas que Deus falou comigo. Deus falou comigo. Assim, meu Deus do céu, eu estou mal. Não é verdade? Mas essas pessoas que falam que Deus falou com ele toda hora, tem a vida toda desmantelada, irmãos. Já repararam? Ah, Deus mandou ir para lá, ele vai para lá. Daqui a pouco, cadê o cara? Não, Deus mandou ele voltar para cá. E eu fico assim, cara, por que cara, eu tenho que morrer todo dia, eu tenho que entrar no meu quartinho. Quem conhece a minha casa, tem dia que eu fico o dia inteiro lá chorando, lendo, ouvindo, porque eu preciso matar essa carne, porque essa carne é terrível, para tentar ouvir do papai. E tem pessoas que tem acho que, cara, ou eu sou muito mal, ou tem pessoas que estão sendo enganadas, ouvindo vozes estranhas todo dia, e falando que é de Deus. Só que Neemias entendeu o agir do Senhor, e ele orou. Na hora que ele orou, já teve uma resposta dos céus, e liberou para o rei. Ele liberou, falou assim, e o rei, o que você quer? Me libera para lá? Mas o que você quer? Eu quero que você me dê aval total financeiro, para mim fazer a reconstrução. Quantos dias? Eu vou precisar no mínimo tantos dias. Cara, você tem que entender que quando Deus fala com você, você tem que ser esperto e já lançar tudo. Senhor, é isso, é isso, é isso. Agora você fica falando picadinho para o Senhor. Cara, quando o papai te ouvir, você perceber que ele está ali, pega ele. Pega de uma vez. Pega toda a bênção. 51 dias. Temos mestre aqui, que bom por isso, né? A pipa está voando, cara. Está entendendo, irmãos? Quando de fato você perceber que Deus piscou para você, cara, gruda nele e libera todo o teu coração. Foi assim que Neemias fez. Quando ele percebeu a oportunidade, ele falou o coração dele, o sentimento dele, e já trouxe todo o projeto para o rei, e o rei o liberou. Falamos aqui que esse ano o projeto vai sair do papel. Lembram? Foi isso que aconteceu com Neemias. E aí ele chega em Jerusalém. Precisamos tirar os nossos olhos um pouco do que estamos fazendo e olhar o que Deus está fazendo em nós. E assim toda a pressão irá embora, pois o problema é que ainda estamos muitos vivos para adentrar na plenitude dos céus. Você sabe quando o seu irmão está vivo? É quando você pisa no pé dele, ele te dá Testa o irmão se ele está morto. Porque o morto não tem sentimento, querido. O morto não se magoa, o morto não se chateia, o morto não sente nada. Mas nós estamos muito vivos para entrar nessa plenitude que nós falamos que nós queremos entrar do Senhor. Nesse lugar nós temos que de fato entender o que é essa morte, cara. Temos que estar disposto para isso. Reconstruir, irmãos. Só podemos reconstruir algo no Espírito se nós estivermos conectados 100% no Senhor. Senão é a nossa obra. Neemias era um homem ciente dos seus perigos, um homem que já não temia a morte, sendo ele sujeito a uma autoridade. Ele se parece triste, na realidade, ele estava
bem decidido na sua condição de copeiro. Ele sabia que ele poderia morrer. Ele sabia que o rei podia falar assim: mas então, cara, eu não libero você para ir. Você é o meu cobaia. Como que eu vou liberar você? Quem vai provar minha comida? Eu preciso de você, Neemias. Sabe a pessoa que acha que ele é o último Coca-Cola do deserto? Neemias não sente isso, não. Tem pessoas capacitadas, será que eu posso dizer? Capacitadas para ser copeiro do rei. Porque não era só provar, não, irmãos. Você conhece o grau de entendimento, de inteligência que Neemias tinha que ter para conversar com o rei? Você entende que o rei, até a rainha para conversar com o rei, precisava de uma aprovação dele, do rei para conversar com ele? Mas Neemias é o cara que tinha acesso ao rei a todo momento, cara, muito mais do que a rainha. Tanto é que ele fala: quando eu falei com o rei, a rainha estava até do lado do rei. Ele tinha mais acesso. Ele abriu mão disso, desse acesso do rei, para voltar para sua casa, sendo um escravo, irmãos. Você consegue entender o coração desse homem? Eu sou escravo, a minha cidade está destruída, mas eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu não posso aceitar a situação que a minha cidade está, mesmo sendo escravo. E aí nós somos livres, e nós não tomamos nenhum posicionamento. O cara era escravo, e se posicionou, sendo escravo. E nós somos livres, e nós temos que insistir para a pessoa se posicionar no reino, cara. Que entendimento é esse que nós estamos tendo, igreja? Que reconstrução é essa que nós precisamos fazer? Se eu fosse o Hugo, falar assim: fala ai. Ou fala oi, me ajuda aí. Neemias, ele foi tão prudente, irmãos, que ele viu a mão do Senhor sobre a oportunidade, que lhe apareceu e fez uma análise do que vai precisar para reconstruir os muros. Ele estabelece um propósito, ele tem um foco, faz um levantamento de ferramentas necessárias, como está escrito em Lucas. O que Jesus falou? Falou o seguinte: olha, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e calcula as despesas, para ver se tem como acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que virem começarem a zombar dele. Neemias foi um cara prudente, ele pegou a oportunidade, ele declarou o que ele precisava para fazer aquilo que estava no coração dele. Irmãos, se nós falamos que todo propósito tem recurso, todo recurso tem propósito, e nós estamos vivendo sem recurso e sem propósito, vivendo uma vida cristã paralela com uma vida do mundo. Então, se você tem propósito, cadê os teus recursos, irmãos? Eu tenho um chamado. Todo chamado é um propósito. Então você tem que entrar, cara. Se você já dá meu chamado, então entra atrás do teu recurso agora. Senhor, eu sou um propósito, cadê o recurso que eu preciso fazer isso? Neemias se colocou nesse lugar, querido. E o mais interessante, vão comigo lá em Neemias 2:12 ao 16. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Movimento no nosso meio, Espírito Santo. Age no nosso meio, Senhor. Não torne esse culto pesado, não. Torne esse culto agraciado pela tua graça e pela tua presença. Escancar os corações do teu povo para receber a tua palavra, Pai, como orientação dos céus, como algo motivador, algo que vem impulsionar a tua igreja a viver uma realidade de propósito diante do Senhor. Vem, Espírito Santo, e quebra toda barreira, toda muralha que está impedindo o agir dos céus.
inundar, encher esse Traz entendimento e maturidade para a tua igreja, Senhor. o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. E de noite, olha o que aconteceu, a estratégia de Neemias a chegar em Jerusalém, para começar a reconstruir. 12. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Tem muito boca aberta que fica compartilhando tudo, muito bocão. Neemias estava com um propósito, irmãos. Ele convidou alguns de sua confiança e saiu na calada da noite sem falar nada com ninguém. Aprenda. Meu irmão, aprenda com Abraão. Vocês entendem se Abraão falasse com Sara: Sara, minha amada, minha querida, o Abba apareceu para mim, me pediu para mim sacrificar Isaac. O que Sara ia fazer? O que você como mãe ia fazer? Abraão, você está caducando, está com 100 anos, é a nossa promessa. Você quer matar o menino, rapaz? Seria impedimento para Abraão, meu irmão. Mas ele tinha uma fé tão firmada no eterno, que ele pegou e foi fazer o sacrifício, porque ele sabia que Deus ia dar uma resposta para ele. Aí depois ele falou com Sara. Seja prudente, irmãos, fecha a boca. E foi isso que Neemias fez. Ele não declarou nada para ninguém, o que Deus tinha revelado, tinha colocado no coração dele. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. Até animal ele foi com um só, para não despertar a curiosidade de ninguém. Seja prudente. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, ao viveiro do rei, que havia lugar para onde pudesse passar, e não havia lugar onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale, assim voltei. E não souberam os magistrados onde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até não. Então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Ele fez tudo em secreto. Ele espiou a terra. Ele observou o que estava acontecendo em volta dele. A prudência está aí, irmãos. Seja prudente, querido. Ei, tem roubadores de sonhos, tem destruidores de projetos, tem pessoas que eles são carregados de tanto desânimo, que acaba contaminando as pessoas vão se desanimando também. Tudo tem um tempo certo. Reconstruir, você precisa entender. Porque, irmão, reconstruir dá mais trabalho do que construir. É muita sujeira para tirar, é muita coisa para fazer. Aprenda, irmãos. Pastor, mas eu estou no meio da igreja, tem que tomar esse cuidado. Neemias estava no meio do povo dele. Por que Deus não despertou o povo dele para fazer isso? Despertou Neemias, que era um escravo. Porque se fala de magistrado, se fala de pessoas que moravam lá. Por que Deus não despertou o povo que morava lá para reconstruir o muro? Teve que despertar Neemias, que era escravo, irmãos. Você entende porque tem muitas pessoas na tua cidade que você olha, por que essa pessoa não faz? Porque é para você fazer, cara. A pessoa pode ter condições, mas é para você realizar isso. Sabe aquelas igrejas enormes que você fala, por que essa igreja não faz isso, não serve a cidade?
É porque é você com o teu grupo de convívio que tem que servir. É você que bate cartão todo dia, que chega tarde, que tem que servir a cidade. Deus confiou em você. Então, meu irmão, não passa a bola não, chuta pro gol. Foi isso que Deus fez. Tinha tantas pessoas preparadas, mas Deus olhou o coração de um homem e viu a retidão daquele homem, e viu que aquele homem de fato amava a sua cidade, e foi lá e trouxe este homem para fazer aquilo que o povo da cidade que morava ali não fazia. Reconstruir, irmãos, eu creio que requer um chamamento do Senhor. Reconstruir, eu creio que requer bons obreiros do Senhor. Sabe aquele mau obreiro que você contrata para fazer a tua casa, depois tem que pagar de novo porque ele fez mal? Deus não vai fazer isso com a obra dele, cara. Então Deus conhece o teu coração, se ele pode confiar ou não. Se ele já falou, então faça. Foi uma obra silenciosa. E aí ele reparou as portas. Eu preciso entrar nas portas agora, irmãos. Ele reconhece o local, o espaço, faz um mapeamento, tem uma palavra de encorajamento, é realista e se torna um balizador para a reconstrução, pois ele se coloca disponível e não disposto. Eu estou disponível para fazer isso, porque você pode estar disposto, sentado na tua rede. O disponível manda a rede embora, coloca fogo na rede e vai fazer. Ele abre mão. Então ele estava disponível, não disposto simplesmente a realizar a obra. E inicia a reconstrução a partir das portas, que são um total de 12 portas. Eu quero falar dessas portas, porque cada porta tem um significado espiritual. E eu quero que você, aquela porta que você, cara, essa porta eu preciso arrumar na minha vida. Essa porta eu preciso. Amados, nós só vamos dar resposta com entendimento esse ano. Não é mais oba-oba. Eu quero encerrar essa convocação, que você entenda o propósito e realize aquilo que de fato Deus tem na tua vida. Não torne esse culto cansativo, não abre a tua mente para você entender que Deus quer falar com você, não é com quem não está aqui, é comigo e com você. Toma a tua parte. Se você ficar cansado, com sono, levanta, molha o rosto, deita no chão aqui, pula. Cara, mas eu preciso que você entenda isso, senão vai ser 8 dias perdidos. Porque eu quero concluir o que foi ministrado todos esses dias aqui hoje. Vamos fechar aqui hoje. Então nada mais com o ensino, amém, irmãos? Dentro da palavra do Senhor. Então permita, talvez não ser um profeta, ser um mestre na tua vida hoje. A primeira porta que Neemias restaura, irmãos, está lá em Neemias 3:1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, ou a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Anael. A primeira porta que foi consagrada é a porta das ovelhas. E o interessante, irmão, que essa porta era a menor porta da cidade. Era a porta onde trafegava a ovelha para o sacrifício. Essa porta era tão importante porque foi a única porta a ser consagrada. Nós vamos ler aqui, as outras não foram, mas essa porta foi consagrada. Era, o ponto de vista espiritual, a principal, por isso que ela foi consagrada. Foi a primeira e foi pelo mão dos sacerdotes. Nos remete, essa porta nos remete
ao encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sendo Yeshua a porta. Ele falou o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. A primeira porta na nossa vida, irmãos, é a porta, que nós temos esquecido, que é a porta da salvação, meu irmão, a porta da consagração, a porta das ovelhas é a principal porta. Ninguém mais se alegra em ser salvo. Parece que é coisa comum, normal. Parece que não tem valor mais sermos salvos. Perdemos a essência. Por que isso, irmãos? Falamos do primeiro amor, o primeiro amor, o primeiro amor. Você entende que quem perde o primeiro amor, ele está em pecado? Primeiro amor, irmãos, é a porta da consagração nossa. É a menor porta, a porta do sacrifício. Essa porta, a igreja precisa reconstruir ela urgentemente, se alegrar pela salvação, jubilar pela salvação, ter prazer. Eu sou salvo, cara, eu sou salvo. Você consegue entender isso, irmãos? Porque o que está acontecendo? Por perder essa essência, por essa porta estar em ruína, as pessoas pecam, não se arrependem mais. Pecam e vivem do mesmo jeito, vão viver sem problema. Não tem problema, por quê? Porque perdeu o sabor da salvação. Ei, não é normal, cara. Não se acostuma. Jubila pela tua salvação. Restaura essa porta. Aquela alegria que brilhava nos olhos quando alguém perguntava: você é crente? Eu sou crente sim. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Nós vamos buscar, buscar, buscar até te encontrar. Nós vamos bater, bater, bater até você ouvir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até Senhor, me escutar. Restaura essa Nós porta, Pai. vamos bater, bater, bater até você abrir. Nós vamos clamar, clamar, clamar até me escutar. Que clareza, Senhor. Volta, Deus, a tocar em nós, que sentimos, ó Pai, o regozijo da salvação. Quando a pessoa peca, irmãos, ele não consegue se arrepender porque perdeu a alegria da salvação. E o problema é que quem não se arrepende, ele engana a si mesmo achando que está tudo bem. Eu quero que o Espírito Santo coloque o dedo no teu nariz e fale: aí, conserta a tua vida, se arrepende, se lembra das tuas boas obras, volta àquele primeiro amor, que quando falava você é crente, você se alegrava, pulava, até plantava bananeira de alegria, porque alguém que reconhecia que você era salvo. Você saía com um panfleto, panfletando todo mundo, porque queria que todo mundo provasse essa alegria. Primeira porta nossa é essa porta, a porta das ovelhas, a porta do gado. Que seja restaurado no seio da igreja. Seja hoje. A segunda porta, Neemias 3:3. E a porta do peixe
edificaram os filhos de Saná, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. A segunda porta é a porta do peixe. Simboliza o ofício evangelístico, gerando e reproduzindo vidas. Se perde, irmãos, o sabor da salvação, também perde o interesse de evangelizar. A segunda porta, cara, é a porta que está sinalizando para mim e para você voltar a falar do amor do papai para as pessoas. Porta do peixe significa reprodução. Igreja, faz aliança com os pastores dessa casa. Chega para nós e fala: pastores, esse ano eu vou trazer tanto trabalho para o Senhor. Como assim? Porque eu vou trazer tanta vida para o Senhor cuidar. Eu vou ganhar, mas o Senhor cuida. Eu vou gerar, mas o Senhor cuida. Porque falar que essa igreja, irmãos, que as ovelhas não têm sido alimentadas, você não pode dizer isso. Então ovelhas começa a entrar pela porta do peixe, porque a primeira porta, os sacerdotes vão restaurar nessa casa. É um comprometimento nosso como pastores, sacerdotes. Nós vamos restaurar essa alegria no seio da igreja sobre a salvação. Agora vocês vão entrar na porta do peixe e começar a reproduzir. É ano do crescimento. Há quanto tempo você não fala mais de Jesus para ninguém? Deixou de falar. Antes não dormia sem falar de Jesus com ninguém. Não, pelo menos uma pessoa tem que falar. Lembram dos religiosos que nós éramos? Do sistema que nós vivíamos? Mas eu fazia assim: eu não durmo enquanto falar de Jesus para uma pessoa. Me dá uma pessoa, Jesus. Era ou não era, Elton? Nós fazíamos e agora não. Meu Deus, essa porta vai ser restaurada em nome do Senhor Jesus, cara. Não é restauração? Não é para Jerusalém. Jerusalém é a nossa cidade, querido. Terceira porta. Neemias 3:6. Está tudo em Neemias, tá, irmãos? Amém. Neemias 3:6. A outra porta que foi restaurada. E a porta velha repararam a Joiada, filho de Pazéia, Mesulão, filho de Mesodias. Esa e mandeiraram, levantaram as suas portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. Porta velha. Nos remete, irmão, nos leva à restauração da verdadeira doutrina cristã, dos princípios, sabe? Dos tesouros que jamais deveriam ter sido esquecidos. É nós voltarmos à nossa origem, ao princípio, ao modelo original de Atos dos Apóstolos. Porque eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, dos profetas. Então a porta velha, irmãos, nós voltamos para a nossa origem. E com a nossa igreja, cara, não é a igreja pastoral, é a igreja apostólica. Porque a igreja pastoral só apacenta, irmãos. A igreja apostólica dá destino. Temos que restaurar essa porta na nossa vida. A sã doutrina, irmãos, não é a teologia, é a sã doutrina. Nós não temos que restaurar a doutrina, nós temos que restaurar as doutrinas do Senhor, os princípios do Senhor, não a teologia. A teologia está contaminada com o homem, meu irmão, mas os princípios estão aqui. Lutar por isso. Mas como eu posso restaurar essa porta velha se eu nem leio Bíblia? Se eu nem sei dos princípios?
Se eu não gosto de ler, então se converta e passa a gostar de ler a palavra do Senhor. Porque crente que não lê a palavra não é crente, irmãos. Porque não tem como mudança se você não adentrar nessa palavra aqui. Não adianta você ver anjo, você contemplar serafim, contemplar o que você quiser. Se você não tiver embasamento, cara, dentro da palavra, isso é vã. Não tem valor nenhum. Você pode ter muito conhecimento, meu irmão, e não ter mudança, não gerar vida. O que gera vida é você voltar para a tua origem, para o teu princípio, dentro do Senhor. Essa porta velha era aquela porta, sabe aquela porta que quando você abre a tua casa, e você não mexe nela? Ela te incomoda, mas você não quer mexer nela. Tá bom assim, não tá não. Vamos colocar lá um olhinho para essa porta funcionar perfeitamente, irmãos. Vamos restaurar esses princípios na casa do Senhor. Ó, a porta velha aí, ó. Aí, ó. Ninguém quer mexer com ela. Ninguém quer voltar à sua origem. Ninguém quer voltar a arrumar esse lugar, princípio de honra. Restauração nas nossas vidas, irmãos. Entenda isso, Deus está liberando algo que talvez uma dessas portas você vai precisar vir aqui à frente, Senhor, conserta essa porta na minha vida. Restaura essa porta. A quarta porta, Neemias 3:13. Oh, Jesus querido. A porta do vale, reparou Hanum, os moradores de Zoná, Zanoa. Eles edificaram e lhes levantaram as portas com suas fechaduras, seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Porta do vale. Essa porta que eu acho que todo mundo vai ter que entrar nela hoje. Porque é a porta do tratamento incondicional. É permitir que o Senhor mexa com o nosso caráter, com a nossa fé. Onde há humilhação pela contrição da presença de Deus através do quebrantamento. Ninguém se quebranta mais na presença do Senhor, ninguém chora mais. Cara, eu aprendi uma coisa séria, eu não confio em homem que não chora. Homens que têm olhos secos não servem para o reino. Quebrantamento, irmãos. É ir para o vale e permitir o Senhor tratar. É o lugar que Deus vai mexer com o teu caráter. Deus pode até dar dons para você, mas no teu caráter você tem que permitir que Ele mexa. É algo muito pessoal. Nós ouvimos aqui sobre a soberba, o orgulho, falta de fé, falta de honra. Isso é entrar pela porta do vale, irmãos. É restaurar essa porta. É ser humildes. A coisa que me dá mais ânsia, irmãos, é ver um pobre arrogante, que confunde pobreza com humildade. Porque tem pessoas que é muito abastado de dinheiro e é humilde. Permita o Senhor levar você nesse lugar dessa porta do vale, e que haja quebrantamento na tua vida. Que Ele encontre o teu coração, cara, como um coração de carne. Que você se derrame na presença dEle. Seja humano diante dEle. Seja humano. Chega para Ele: Senhor, eu quero me quebrantar porque eu sou muito orgulhoso. A minha soberba, o meu egoísmo, o meu achismo.
porta do vale. Se eu fosse você, eu falava ai, igual o Hugo fala, viu? Cara, você quer reconstruir como se fosse construir? Sai fora. Construir é diferente de reconstruir. Reconstruir dá mais trabalho. Então nós estamos ouvindo, nós estamos reconstruindo, porque essas portas já existiram na nossa vida e nós não cuidamos delas. Então reconstruir, nós temos que ouvir algo aqui para mexer dentro da gente, irmãos. E glória a Deus que eu passei por essas portas todas. Eu estou aqui, mas eu estou... Cara, a quinta porta. Meu Deus, né? Quinta porta, Neemias 3:14. E a porta do monturo, a porta do lixo, do esterco, olha só. A porta do monturo, a porta do lixo, a porta do esterco. Reparou Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Betem-Querem? Esse edificou e levantou as portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. Eu vou explicar uma coisa para você, essa porta aqui era o local por onde todo o lixo da cidade era levado. Era através dessa porta que todo o lixo passava ali, inclusive os excrementos. Tudo que é lixo passava nessa porta. Através dessa porta está nos ensinando a tomarmos cuidado, a não contaminarmos com os fermentos deste mundo, com as imundícies, exigindo uma total renúncia de purificação. Sabe o que foi ministrado aqui? De nós temos 2 sementes na mesma vinha. É isso, irmãos. Tomarmos cuidado, é vigilância total, para nós não contaminarmos com as imundícias. É uma renúncia total. O que está escrito? Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos. Tem crente conformando com o mundo é lixo para você, o mundo não presta para você. Repara essa porta na tua casa. Não deixe esse lixo adentrar dentro da tua casa, contaminar os teus. Aquilo que não tem problema, não faz mal, isso é lixo. Faz sim, mais tarde alguém vai sofrer consequência. Porta do esterco, misericórdia. Tem gente que está com essa porta escancarada e o diabo vem jogar lixo. Essa porta, como dá acesso, o diabo vem, ela não está consertada, está destruída, o diabo vem e coloca todo o lixo. Todo o lixo. Aí você sabe que nada dá certo, você não consegue nada, e você vem para a igreja de volta vazio, não muda nada na tua vida, é ano e passando, e aí, cara, conserta essa porta hoje. Repara essa porta, restaura essa porta hoje. Toca uns ferrolhos nela. Fecha essa porta. Gálatas 6:5 diz o seguinte, 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse negocinho que não faz mal, meu irmão. Eu estou encanado desse negócio de ouvir música do mundo e de louvor. Não faz mal, faz sim, contamina. Uma fonte não pode jorrar 2 águas, não. Um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga toda a massa. Pais, você permite os teus filhos ouvir uma musiquinha, daqui a pouco eles estão ouvindo aquela música que nem o diabo gosta, que é o funk. Não, porque sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Eu vi um caso que entre um anjo e o demônio. O anjo falou assim: rapaz, agora você acertou mesmo para destruir o povo, que você arrumou um tal de funk. O diabo, eu? Isso é coisa do ser humano, rapaz.
Não é minha não. Nem ele dá conta. Irmãos, um pouquinho de fermento leveda da massa. Tomar cuidado com isso. Meu Deus, papai, você sabe aquele shortinho curtinho que você deixa a sua filhinha usar? Quando ela virar moça, você não vai ter legalidade de falar com ela que está muito curto, viu? Você sabe quando o seu filho não quer dormir e você permite ele ficar a noite toda com o celular jogando? Você perde a legalidade de fazer o seu filho te obedecer. Você sabe quando você traz seu filho para a igreja e fala que a igreja que é obrigada a educar teu filho? Cara, a igreja não é obrigada não, é você. Você que é obrigado a cuidar do teu filho. Nós estamos aqui para te ajudar da melhor forma possível. Sabe aquele filminho que você assiste que nem, cara, que se usando, meu Deus do céu. Que os anjos e o Espírito Santo até de costas porque ele não consegue. Ele não abandona a tua casa porque tem alguém na tua casa orando por você. Porque se fosse por tua causa ele não estaria mais lá. Porque não consegue ver o que você consegue assistir. Até o Espírito Santo duvida. Cara, esse cara está assistindo isso mesmo? Eu não acredito que esse cara está assistindo essa coisa. Isso é porta do monturo, do esterco, do lixo. Fecha essa porta hoje, em nome de Jesus. Restaura essa porta hoje. Sabe, jovem, você... meu Deus. Estou suando aqui, querido. Que acha que é normal a mãozinha boba sua, meu irmão? Aprende a cortejar, meu irmão. Aprende a cortejar. Converte essa mãozinha boba sua. Porta do lixo, irmãos. Renúncia em total purificação. Renuncia a tua carne. A carne nunca vai se converter se você não levar ela para a cruz todo dia. Prega ela na cruz, cara. Ela não se converte. Não vem falar que você tem controle, que não tem, se você não for dominado pelo Espírito Santo. Só uma pessoa dominada pelo Espírito Santo que pode vencer a carne. A sexta porta, Neemias 3,15. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Estão entendendo essa reconstrução que precisa fazer na nossa vida hoje? Esse lugar espiritual que precisa rever hoje. A porta da fonte. Reparou a Salum, filho de Colese, maioral do distrito de Mispar. Este edificou, a cobriu, levantou as portas com seus ferrolhos, suas fechaduras, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que desce a cidade de Davi. Porta da fonte. Essa porta, irmãos, ela ficava no sul de Jerusalém. Ficava perto da fonte de Siloé. Fica perto da fonte de Siloé. O lugar que um cego de nascença foi curado. Essa porta essa porta tem que ser restaurada hoje. Ela representa nas nossas vidas o Espírito Santo que nos cura, que nos traz vida, vivificando a nossa vida. Porta da fonte, cara, é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo.
Aí vem o flow, o the rose, porque ele está cheio do Espírito Santo. Mas ele vê, tem portas na vida que ele está consertando todas essas portas, irmãos. É a porta do milagre na nossa vida. Volta a acreditar no milagre, que ele existe. Volta a acreditar, é uma fonte que jorra sem parar. O Espírito Santo precisa ter liberdade nas nossas vidas. Essa porta que dá legalidade para ele precisa ser restaurada. Mas só é restaurada quando nós restaurarmos todas as outras portas. Não tem como o Espírito Santo vir na nossa vida, irmão, se a porta do lixo está aberta. Se a porta do pecado está aberta. Não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo, não. Porque ele não vai vir. Porque primeiro ele vem para limpar toda a casa. A casa limpa, ele vem, meu irmão. Porta da fonte. A porta do milagre. Eu tenho uma esperança de não encontrar aquele dia. Sério, cara. Eu não vejo, eu estou ligado com vocês, nós temos uma aliança. Quando você fala assim, pastor Paulo, é hoje. Cara, eu creio nesse milagre. Está entendendo? Eu creio, cara. Igual eu falei, eu vou ser transladado, eu creio. Eu quero que essa fonte seja, cara, aberta na minha vida. Cara, deixa eu contar para você um negócio aqui. Se eu não for transladado, eu vou ser arrebatado. Vocês estão entendendo a minha fé? O pastor não foi transladado, mas foi arrebatado. Não está mais aqui, a igreja subiu, sei lá, desceu, mas ele não está mais aqui. Pronto. A eternidade. Sheikandaramanah. A sétima porta, irmãos. Neemias 3:26. Pega a tua porta aí hoje, viu? Nós vamos orar nisso depois, cara. Não seja arrogante, presunçoso, egoísta. Não. Entenda que o Senhor quer mudar a tua vida a partir de hoje. Se não mudou até ontem, a partir de hoje. Porque já era para ter mudado há muito tempo. Mas a restauração começa hoje. Aleluia! Aleluia! Oh! Ora, os nitineus habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Sabe o que é isso, irmão? Cadê a fonte que está dentro de você que não jorra mais? Se Jesus falou que nós somos uma fonte que jorra águas vivas, por que essa água não está jorrando mais na tua vida? Fonte das águas é restaurar essa fonte dentro de você. Você não é uma fonte seca, irmão. Você é uma fonte de águas vivas, águas purificadoras. Rei Shekandaraka Labashurianda Lablas. Indica a reconstrução da fonte que jorra água no nosso interior, águas vivas através do poder do Espírito Santo. Você entende que a porta da fonte é o Espírito Santo e precisa ser restaurada essa fonte para você começar a ser restaurado como uma água viva? E a água viva quer dizer que tudo que sai de você traz vida. Onde você passa traz vida. Será que é assim na tua vida? Será que essa porta está consertada na tua vida? Será que as pessoas olham para você e falam: nossa, essa pessoa é tão prazerosa ficar perto dela, como é bom ficar perto dela, tem algo diferente dentro da gente? Ou você é uma pessoa que as pessoas têm evitado?
Se tem evitado, porque está faltando você consertar essa porta das águas para jorrar água viva, porque a água viva contamina, atrai as pessoas. Irmãos, existe algumas fontes. Caldas Novas, existe uma fonte de água lá que é água quente. Eu vou um dia conhecer aquilo lá, certo? Isso que é muito bom. Várias pessoas vão nessa fonte por causa do que ela atrai, do que ela promove. Agora você consegue ver, se você jorra água viva, quantas pessoas vão atrás de você? Você está entendendo, irmãos? Agora, se você é uma pessoa que as pessoas se afastam de você, é sinal então que essa porta tem que ser consertada, querido. Porque as pessoas têm que ter desejo de estar perto de você. Eu conheci um apóstolo em Suzano, chama apóstolo Léo, há muitos anos. Cara, aquele cara dá prazer só de ficar perto dele. Quando eu ia nos seminários que ele estava, irmãos, eu fazia assim, ó. Perto dele. Cara, ele me atraía. Ele me atrai ainda, apóstolo Léo. É que ele viaja muito. Mas você conhece ele? Cara, o meu coração, o coração dele, cara, deu que aquela jorra água, que aquilo atrai a gente. Agora, se você não tem essa fonte dentro de você, é que esse portal está quebrado, os ferrolhos estão quebrados, enferrujados. Faz de novo o ferrugem para nós aí. Faz lá, ó. Essa porta na sua vida tem que ser consertada, querido. Ela tem que começar a funcionar. As pessoas têm que ter o prazer de chegar em você, abrir você e adentrar. Cara, como é bom estar perto de você, cara. Você me traz paz. Você me traz alegria. Cara, irmãos, quantas vezes pessoas nos procuram como pastores, a gente não fala nada, só de estar perto dele. Ele fala. Ah, que bom, pastor. Nós não falamos nada. Já repararam isso? Não é verdade, pastores? Eu acredito que nós temos uma fonte. E as pessoas chegam conturbado, perturbado, demoniado muitas vezes, mas a gente só empresta a nossa presença para eles. Só deles estão perto, eles falam, abre o coração e chora e tal, e abraça, como é bom. Eu estou sendo curado aqui. Você fala, tudo bem, mas eu nem abri a boca para falar. Por quê? Porque a água está jorrando. Cara, e não é só para pastores, é para a igreja. Vós sois uma fonte de águas vivas. As pessoas têm que ter prazer de estar perto de você. Se não estão, então é hoje que você está entendendo que precisa consertar essa porta, a porta das águas. Permitir que essas águas banham, e onde elas passam traz vida. Oitava porta. Estamos caminhando para um final, irmãos. Tinha um tempo. Neemias 3:28. E desde a porta dos cavalos repararam o sacerdote, cada um de frente à sua casa. Porta dos cavalos. Cara. Sermos livres de cargas. Tem pessoas que não aguentam a palavra dessa, vai embora, irmãos. Não suporta, porque tem comichão no ouvido, viu? Não se preocupa não. Nos leva a sermos livres de cargas, renova e nos revigora. Estamos dispostos a batalhas. Porque nós estamos em luta constante. Você sabe por que o povo tem perdido as batalhas, irmãos? Porque estão sobrecarregados. Não tem mais força, não tem mais ânimo, não tem mais garra. Perdeu a esperança. Já levanta com peso sobre as suas costas. Não tem mais perspectiva de vitória. Você entende que o cavalo, ele era o único animal usado para a guerra, porque ele tinha força, destemido. Ele não cansa fácil.
Ele vai para cima, irmãos. Ele luta tanto quanto guerreiro, que muitas vezes para derrubar um guerreiro tem que primeiro matar o cavalo. Tamanho é a destreza dele, a valentia desse animal. Agora nós encontramos muitas pessoas fraquejando. Deus quer renovar a tua força hoje, querido. Existe uma batalha para você batalhar. Existe uma luta para você enfrentar. Renova as tuas forças hoje. A porta do revigor, a porta do ânimo. Cadê o teu ânimo para vir para os cultos? Cadê o teu ânimo para o evangelismo? Cadê o teu ânimo para apoiar alguém? Cadê o teu ânimo? Cadê o teu ânimo? Malemar vem um dia na semana e olha ela ainda. Perdeu o ânimo que nem na ceia quer vir mais. Porta dos cavalos, irmãos, é o revigor da igreja. Existe uma luta para mim e você lutar. Nós estamos em guerras espirituais. Não abaixa a tua guarda. Restaura essa porta da tua vida. Restaura essa porta da valentia. Tu era valente, não é mais. Tu era corajoso, não é mais. Quando eu comecei o ministério, como eu era corajoso, cara. Eu lembro de algumas vezes que eu evangelizava. Uma vez eu fui evangelizar no campo de futebol. E eu estou lá com meus panfletinhos, terno e gravata. Tempo bom. Tempo bom. Tempo maravilhoso. Eu ficava ali panfletando, cara, e quantos pegaram assim e jogavam na minha cara, eu não estava nem aí. Você também passou por isso, vai dizer que não. Deus quer restaurar o nosso vigor hoje, porque a luta ainda existe, companheiro. Tem uma luta para vencer, cara. Não é hora de você baixar a guarda, não. Não é hora de você. Interessante, me veio aqui, então me sobrou algo aqui. Pega no teu espírito aí. Salomão falou assim: te comparo com as éguas de Faraó, ó querida minha. Leram isso na Bíblia? Está referindo, cara, à igreja, porque era algo adornado, bonito, de grande valor, de vigor. Um cavalo ia para a guerra todo adornado, irmãos. Quando o rei sentava naquele, todo mundo conhecia o cavalo do rei. Vocês lembram de Mardoqueu mesmo? Quando o rei queria honrar ele, o que fez? Coloca no meu cavalo, que todo mundo vai saber que ele está sendo honrado, porque está no meu cavalo. Era um animal, irmãos, de grande valor, que eles iam para cima mesmo. Então restaurar essa porta dos cavalos é restaurar o nosso valor, o nosso ânimo, a nossa graça, a nossa coragem, o nosso vigor. E reconhecer, irmãos, que nós somos belos, adornados para a batalha. Ei, você não vai para a batalha simplesmente de qualquer maneira. Você vai adornado com as armas espirituais. Renove essa força sua. Nona porta. Estamos quase, irmãos. Estamos quase. Me aguenta aí que é uma vez por ano que nós fazemos convocação. E o louvor foi bom, que me entregou com bastante tempo. Certo? Neemias 3:29. Depois delas reparou Zadok, filho de Imer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Samaías, filho de
Jecanias, guarda da porta oriental. Porta oriental. Ou porta dourada. Algumas versões. Tem outra versão aí, irmãos? Porta dourada ou oriental. Sabe o que é essa porta aqui, que está faltando em nós, irmãos? Quando fala do Oriente, nos traz o quê? O retorno de Yeshua. Ninguém mais se preocupa com a volta do papai. Estamos acostumados tanto com esse mundo, que tem crente orando para ele não voltar, porque está tão bom aqui. Reparar a porta oriental e voltar a ter o desejo. Volta, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Ei! Reparar o desejo da volta do Mestre. O retorno de Yeshua, de Jesus Cristo. Dá-se pela porta oriental, querido. Ninguém mais. O desejo quando me converti é que Jesus voltasse naqueles dias, porque o céu era tão prazeroso. Eu não queria mais viver nesse mundo tribulado. Não era assim, irmãos? Por que você não volta, Jesus? Eu quero ler o negócio do céu. Os anjos e não sei o que, aquilo que amava dentro da gente. Volta, a nossa oração volta. Volta, Senhor. A igreja se acomodou com o mundo. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Olha para mim aqui. O mundo não é o teu lugar. Não ame o mundo, porque o mundo não é teu. Ame o reino dos céus, porque lá é o teu lugar. Ora vem, Senhor Jesus. Agora como que eu posso orar para ele vir, se eu não estou fazendo nada? Irmãos, isso é eu. Eu penso assim. Amém, irmãos? Pensamento meu. Jesus não veio por minha e por tua causa, porque nós não estamos fazendo nada que é para ser feito. Sabe por quê? Porque ele falou assim: olha, eu vou voltar quando todos ouvirem falar do meu nome. Então ele deu um sinal: olha, se a igreja entender e evangelizar e falar do meu nome, eu venho. Então você não veio porque nós estamos de braços cruzados, tratando de portas que não trata mais, pedir para restaurar o que não precisava mais. Então, irmão, igual eu já falei aqui, tira o pé da volta de Jesus, querido. Eu não vejo a hora de voltar para minha casa. Porta oriental restaurou o desejo da volta do Messias. É orar intensamente. Volta, Senhor, me posiciono para que o Senhor venha voltar o mais rápido possível. Restaure esse desejo, porque se esse desejo está restaurado, irmãos, da volta de Cristo, você não vai ser mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque você vai sair do teu comodismo e vai arregaçar as mangas e vai para cima, porque você sabe que depende de você. Eu sei, e estou bem certo, que se Jesus quiser, Ele faz assim e o mundo é evangelizado num segundo. Ele tem esse poder de fazer assim o mundo ser todo evangelizado. Mas Ele deu a incumbência para mim e para você fazer isso. Os anjos queriam. Ele: não, isso cabe para a minha igreja. Cadê o teu desejo da volta de Cristo, irmãos? Se não quer que Jesus volte é porque está em pecado, que não tem lógica. Tem pessoas que estão tão enraizadas nesse mundo que quando houver arrebatamento, a raiz está tão profunda que não vai conseguir subir. Está tão enraizado no mundo, tão enraizado que foi lá no cerne, enraizado no mundo. E quando Jesus vem, ele não vai conseguir subir, porque a raiz está tão profunda. Cara, não tem raiz desse mundo não. A tua raiz tem que ser em águas correntes, junto às águas correntes, não nesse mundo. Vamos caminhar para o nosso final.
Pastor, quando fala que está no final, você sabe que tem mais meia hora, né, irmãos? Restauração do nosso desejo pelo retorno de Yeshua, né? A porta oriental. A 10ª porta, Neemias 3:31. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta da guarda, ou de Mificade, em algumas versões, até a câmara do canto, porta da guarda, Mificade, ou da atribuição. Tem 3 versões, irmãos: guarda, Mificade ou atribuição. Revistas. Reparação total da vigilância, dos preceitos e das posições já conquistadas em regiões celestiais. Isso foi Deus que me deu, irmãos. Você questiona com Ele lá. Olha só, restauração total da vigilância dos nossos preceitos, das nossas posições já conquistada em regiões celestiais. Meu irmão, a igreja foi colocada em lugares de regiões celestiais por falta de vigilância. A igreja está morna. Você precisa restaurar esses princípios do reino. Aquilo que você conquistou, você não pode deixar ninguém tocar mais. O território que você conquistou, vigia ele. Onde você venceu, meu irmão, coloca ali o mar que te pertence. Sabe? Aquele pecado que você venceu, você conquistou ele. Então fecha essa porta. Ele não pode ter mais legalidade sobre a tua vida. Agora, se você não venceu esse pecado, é porque você nunca arrumou essa porta, nunca foi vigilante o suficiente, nunca foi prudente o suficiente. Um pecadinho te aprisionou, te prendeu. Mas o Senhor quer que você conquiste esse território hoje, que você tem domínio sobre essa situação hoje, que você guarde e se guarde. Porta da guarda, porta da vigilância. Restaure essa porta da tua vida, irmão. Não contamina aquilo que é sagrado com aquilo que é demoníaco. Não beba o cálice do Senhor junto com o cálice dos demônios. Vigilância. Não seja um templo do Espírito Santo contaminado por Baal. Deus não aceita sacrifício em altares de Baal. Restaure essa porta da guarda. Vigia a tua vida. Onde você está pisando, o que você está tocando, o que você está fazendo. Talvez uma porta difícil para você, mas que o Espírito Santo, cara, seja um gigante na tua vida. Vigilância, porta da guarda, se guarda, se preserva. A noiva tem que se guardar para o noivo. A igreja tem que manter-se pura para o noivo. Jesus não vem buscar uma igreja contaminada. Ele vem buscar uma igreja que se guardou para Ele. Oh, Remacandarabalamanás. A 11ª, Neemias 12:39. Vamos lá, irmãos, estamos acabando. Reconstrução.
Ei! Ei! Não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. E desde a porta de Efraim, e desde a porta velha, e desde a porta do peixe, a torre de Hanael, a torre de Meá, até a porta do gado, repararam a porta da prisão. Tem outra versão aí, irmãos? Porta da prisão. Sabe, as pessoas que estão presos emocionalmente, em cativeiros emocionais, ofendidos, magoados, rancorosos, que não perdoam, estão aprisionados, entraram por essa porta e estão vivendo uma prisão, vivendo em cadeias, em cativeiros. O Senhor quer te libertar desse lugar nessa noite. Ele quer que você restaure essa porta e feche ela e sai desse aprisionamento. Prisão religiosa. Prisão dos passados. Cara, eu tenho tanto testemunho bom, eu e os obreiros, os diáconos, como nós fomos libertos em 5 meses de estudo. Todos nós fechamos essa porta na nossa vida. Eu acredito que nenhum obreiro dessa casa mais vai abrir porta e vai ser aprisionado. Os nossos sentimentos estão curados, mas houve um processo dolorido na vida de cada um, irmãos. Sai dessa prisão e fecha essa porta. Restaure essa porta. Restaure esse lugar. Você vive aprisionado no passado. Você não consegue projetar nem o presente nem o futuro. Então é hora de você, cara. Sabe? Essa porta está aberta. Tem dia que você está bem, mas tem dia que você levanta e lembra tudo do teu passado. Aí você fica mal. Aí tem dia que você levanta mal, mas daqui a pouco fica bom, fica bem. Porque essa porta está aberta. Na realidade o diabo colocou só uma corrente no teu pé. Você sai dela, fica bom, daqui a pouco você volta. Você vem para a igreja, ah meu Deus, que maravilha. Você chega em casa, a porta está aberta, você é aprisionado por sentimentos. Está com a mente tão cauterizada que o Senhor pode falar 1000 vezes e você não consegue entender. Essa porta precisa urgentemente ser restaurada na tua vida, para você não voltar para esse lugar mais de aprisionamento. Quantas vezes você já saiu desse lugar e falou assim: agora eu estou livre, mas você não fechou a porta, não restaurou essa porta. Você passa até um bom tempo, daqui a pouco você está aprisionado de novo lá, nem sabe por quê. Pois eu estou te dando uma dica hoje. É uma porta de prisão que está aberta na tua vida, e Deus quer restaurar essa porta para você ser livre de fato. Ah! Décima segunda porta e última. Neemias 12:39. De novo. E desde a porta de Efraim. Efraim, olha para mim aqui, está indicando restauração de toda a prosperidade do reino, pois o próprio nome sinaliza isso, duplamente frutífero. E voltar a acreditar na prosperidade do reino, querido.
Nós não pregamos o evangelho da prosperidade, porque nós acreditamos no evangelho próspero. Porta de Efraim. Quantas pessoas estão vivendo miseravelmente dentro da casa do Senhor, diante de um Deus que é dono do ouro e da prata? Por quê? Porque não entendeu o processo de honra. Se você reparar todas essas portas, irmãos, a porta de Efraim vai ser restaurada na tua vida. Duplamente honra, frutífero, próspero. Tem pessoas que não acreditam mais que Deus enriquece. Eu acredito que Deus enriquece. Eu acredito no milagre, cara, que Deus prospera a vida do povo, do fiel. Eu acredito. Porta de Efraim. Talvez você, ganha até bem, mas chega em casa, você não tem nem, cadê o dinheiro? Porque essa porta está arrombada. Você não honra a casa do Senhor, não consegue nem chegar em casa com o teu dinheiro. Você recebe e vai pagando, picando tudo que você deve. Chega em casa, a mulher pergunta: cadê o salário? Ficou tudo por aí. Aí vem a briga. Se você fazer um compromisso do Senhor de ser fiel hoje, no pouco, restaura essa porta de Efraim na tua vida, porque Deus quer abençoar você duplamente, prosperar você, mudar a tua história. O nosso Deus é Deus de riqueza, cara. Deus prospera o homem, Deus enriquece o homem. Eu acredito nisso. Restaura essa porta da fidelidade, da honra. Porta de Efraim é fidelidade e honra. Fidelidade e lealdade. Restaura a fidelidade e a lealdade. Fidelidade e lealdade sendo restaurada, a porta de Efraim automaticamente ela é restaurada, irmãos. Entenda uma coisa sobre lealdade e fidelidade aqui. Joabe, todo mundo conhece a história. Joabe era fiel a Davi, mas era leal ao reino. Você consegue entender isso? Ele era fiel a Davi, não era leal a Davi. Ele era leal ao reino. Como assim? Vocês lembram a ordem que Davi deu para ele? Olha, não mata Absalão não. É meu filho. Ele era fiel ao rei, mas ele era leal ao reino. Por quê? Porque Absalão era um problema para o reino, não era para o rei. Então Absalão, Joabe falou assim: não, esse cara é um problema para o reino. Eu sou leal ao reino. Eu sou fiel a Davi, mas esse cara aqui não merece morrer porque eu sou leal ao reino. Cara, fidelidade e lealdade. Seja fiel aos teus pastores e leal ao reino, que você vai ser próspero. Seja fiel aos teus mentores e leal ao reino, que você vai reformar, restaurar a porta de Efraim. Duplamente abençoado. Para encerrarmos, construir, reconstruir, é permitir que o Senhor realize todas as mudanças, transformações, para que a igreja possa de fato ser aprumada conforme os parâmetros celestiais, uma vez que a nossa origem não é nessa terra. Permita ao Senhor reconstruir algo na tua vida hoje. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero convocar você que precisa que Deus restaure portas na tua vida, que você saia do teu lugar e vem que nós vamos clamar pela tua vida. Não importa qual porta, querido, importa que há uma porta para ser restaurada. Repreendo a timidez, eu repreendo a vergonha, eu repreendo tudo isso em nome do Senhor.
O demônio que quer segurar essa pessoa no banco, eu dou a ordem, larga essa pessoa. Que é o posicionamento. Ei, como Davi, como Neemias se posicionou. Se posiciona nessa noite. Chega mais perto aqui, irmão. Chega mais perto pra cá. Chega mais perto. Começa você. Você sabe qual porta que tem que ser restaurada na tua vida. Você sabe qual porta que tem que ser restaurada. Então se apresente para Deus e pede para Ele restaurar essa porta agora. Faz aliança com Ele. Faz aliança com Ele. Restaura essa porta, Senhor. Restaura essa porta, Senhor. Se dispõe. Entenda que é uma movimentação silenciosa de cura sobre a tua vida. Eu peço que os pastores me ajudem aqui. Os pastores me ajudam orando. Os obreiros também me ajudam orando. Os obreiros que quiserem orar, me ajudem orando. Liberando, irmãos. Liberando decretos de bênção, de transformação. Obreiros e pastores, olhem para mim aqui, obreiros e pastores. Se vocês perceberem que existe espírito enganando essas pessoas, repreendam. Se existe espírito aprisionando as pessoas, repreendam. Nós estamos em guerra. Nós estamos em restauração. Começa a orar, pastores. Começa a orar, pastores. Libera decreto sobre esse povo. És invencível, inigualável, de todo nome está. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é, ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é.